A partir de agora, Rap 10. 10 minutos de informação pra você. Com os caras. Lucas Moreira, Pedro Rangel, Vinícius Gustavo e Vitor Hugo. No ar, Rap 10. Olá, está começando o programa Rap 10. Rap 10. E hoje iremos falar sobre saúde, política e esporte. Rap 10. Saúde. Pela segunda vez na história, uma pessoa infectada conseguiu se livrar do vírus HIV. No caso anunciado essa semana, um paciente de Londres, além do HIV, tinha um câncer de sangue, que foi tratado com um transplante de medula óssea. 18 meses depois do procedimento, os exames não identificaram mais nada da doença. Vale lembrar que os transplantes de medula são muito arriscados, pois mexem com todo o sistema imunológico do paciente. Se for confirmado o sucesso do procedimento no combate ao vírus, novas técnicas serão estudadas. As expectativas são as melhores, mas os cientistas pretendem esperar pelo menos 3 anos do desaparecimento da doença, para classificar o caso como cura. A primeira vez que um paciente ficou livre do HIV, Pedro, foi há 12 anos atrás. E com esse terceiro, as expectativas aumentam cada vez mais e vamos aguardar, né? Com certeza, Lucas. O HIV era uma doença praticamente fatal, né? E com essas novas descobertas, a gente fica bastante esperançoso. Agora iremos falar de política com ele, Vinícius Gustavo. Rap 10. Política. Eu mesmo, Vinícius Gustavo, estou aqui com a vereadora Roberta Barsotti. Olá, Roberta. Olá, amigos do programa Rap 10, aqui é a vereadora Roberta Barsotti. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. De início, como você se sentiu sendo a primeira mulher eleita presidente na Câmara Municipal de Atibaia? Foi uma experiência desafiadora, eu diria. Primeiro por ser uma quebra de paradigmas, né? A participação das mulheres ela é pequena em todo o país. Em Atibaia não é diferente, né? Nós tivemos apenas 5 vereadoras eleitas na história de Atibaia, né? Nesses 354 anos. Eu fui a 5ª vereadora eleita e tivemos mais 3 vereadoras suplentes. Fui muito bem recebida pelos servidores da Câmara, todos assim, puxa vida, que legal, vai ser a primeira vez uma mulher presidente. Foi uma experiência muito grande. Eu fiquei bastante satisfeita nesse processo todo, desde a eleição até todo ano, apesar de todas as dificuldades, foi uma experiência muito gratificante, eu diria. Como que foi a reação dos seus companheiros de casa, por ser um ambiente com uma grande predominância de homens? Eles sempre me trataram com muito respeito. É claro que às vezes, eventualmente, tinha uma dificuldade ou não, numa assinatura de projeto, numa reunião, mas esse tipo de situação acontece independente de eu ser uma vereadora mulher ou não. Isso acontece entre os vereadores a todo momento dentro de uma Câmara Municipal. E eu não percebi que isso pudesse ser porque eu sou mulher, simplesmente porque eu sou mais uma vereadora e a gente acaba meio que disputando espaço dentro da casa. Então essa é uma situação absolutamente comum, mas eu sempre fui muito respeitada por todos eles. Quais foram as dificuldades enfrentadas nesse período que você esteve na presidência? A primeira dificuldade foi essa experiência de gestão, entender todo o funcionamento da casa, porque a presidência da Câmara de Atibaia é um ano só. Então, quando termina o mandato do antigo presidente, né, do meu antecessor, logo começa o meu e ainda você tem algumas coisas para resolver que ficam no presidente que estava antes de você. E aí até você leva um tempo para você entender todo o funcionamento, né? Porque você faz toda a gestão dos funcionários, organização, liberação de hora extra, concurso público, licença, funcionário eventualmente com algum problema de saúde, mais todas as decisões de votação de projetos, como vai ser a ordem da sessão, a ordem do dia, a liberação ou não de tribuna livre. Todas as demandas da Câmara Municipal ficam na mão do presidente com o apoio dos servidores. Isso leva um tempo para você se adaptar aos servidores e os servidores também se adaptar ao presidente, porque para eles também é uma mudança muito brusca que acontece todos os anos. Quando eles estão se acostumando com a gestão do presidente, já muda o presidente. Então leva um tempo de adaptação. Então acho que a primeira e principal dificuldade foi essa. A hora que você começa a engrenar, mais ou menos pro meio do ano, que você fala, puxa vida, agora tá indo legal, logo já acaba o mandato. E uma outra dificuldade, sim, é presidir as sessões, né? Eu sempre tive algumas votações bastante polêmicas, ano passado sempre tem, toda a Câmara Municipal tem projetos que não são populares, que a população fica muito estressada e interrompe toda hora. Então você tá ali no comando da sessão, você tem que exigir muita concentração, você tem que estar muito centrado, porque eu diria que assim, como um marinheiro que tá segurando ali o mastro do navio na mão, e todos os vereadores estão ali e você tá comandando tudo aquilo, né? Como se fosse um maestro regendo uma orquestra que tem um plenário lá que tá assistindo e mais os vereadores. Então essa é uma dificuldade que você tem que estar ali tocando o barco. E foi uma experiência assim de gestão de pessoas que foi
muito bacana. Obrigado, Roberta, por estar compartilhando conosco a sua experiência na Câmara. Eu que agradeço vocês, o programa desejo sucesso a todos vocês. E agora eu chamo o Vitor Hugo, que vem trazendo notícias de esportes. É com você, Vitor Hugo. Esportes. Tô chegando, Vinícius, para falar de futebol, pois estive no estádio Unabia Bichedi com o goleiro e capitão do Bragantino, Alex Alves, que ultrapassou a marca de 50 jogos com a camisa do Bragantino. Bragantino. Aqui com o goleiro do Bragantino e capitão, o Alex Alves, que contra o São Paulo completou a sua 51ª partida com a camisa do Bragantino. E o que você tem falado desse período que você está vivendo no clube? Cara, a gente está num período aí com algumas dificuldades, mas temos buscado sempre fazer o nosso melhor dentro de campo, né? Esse último jogo contra o São Paulo, acredito que fizemos um bom trabalho, até refletindo depois os vídeos, as imagens mostram um volume grande de jogo que tivemos e infelizmente acabamos perdendo esse jogo. Fazendo uma reflexão de tudo, acho que ainda temos condições de buscar essa classificação no Campeonato Paulista. 51 jogos, você tomou 50 gols. No ano passado, 35 em 42 jogos. Esse ano, 15 em 9 jogos. Você vê que a média de gols está bem mais alta tomada, né? Você vê como um fator decisivo para isso o não mantimento de um time, porque o time só repetiu o sistema defensivo nos 3 primeiros jogos. E nos 9 jogos do campeonato, os jogadores foram trocados. Nunca teve 2 jogos com o mesmo time. O que você tem a falar sobre isso? É claro que quando se muda algumas peças, até conseguir o entrosamento, leva um certo tempo. Mas acredito que o que faz essa média se elevar tanto foi o jogo contra o Santos e contra o São Caetano, que foram 2 jogos assim distintos, onde sofremos muitos gols. Nossa equipe é uma equipe bem compacta, que marca todo mundo desde lá da frente, então é uma equipe que toma poucos gols. E esses 2 jogos acaba dificultando um pouco nesse saldo, né? Mas assim, a busca é constante sempre em entrar nos jogos e não sofrer gols, né? O ano passado foi um ano assim maravilhoso, marcante no Bragantino, onde conseguimos quase todos os objetivos, sofremos poucos gols, assim como diz a média. Mas esse ano estamos trabalhando bastante, são pontos que precisamos melhorar sim, com certeza. Cada jogo que a gente entra é nesse intuito, não sofrer gols e tentar marcar para conseguir a vitória. Como você falou, esse ano o time sofreu 4 gols em 2 jogos. Fator inédito para você, que ainda não tinha sofrido 4 gols em nenhum jogo pelo Bragantino. Certamente isso afeta, né? Porque ano passado o Bragantino, na fase de grupos, foi um dos primeiros clubes em defesa, com 8 gols sofridos, empatados com mais 4 clubes, terminando como o primeiro nesse quesito. E esse ano já tomou 15 gols, né, em 9 jogos. É uma diferença grande para um time do tamanho do Bragantino. Com certeza, como você mesmo disse, nós não tínhamos tomado ainda 4 gols, mas também não tinha feito. Contra o São Caetano foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar em campo e os melhores tempos e a equipe conseguiu fazer 4 gols. Então são sistemas diferentes, jogadores que mudaram. Acho que a gente sempre está em busca aí de uma melhor formação, de um melhor entrosamento, para que isso possa ter um equilíbrio. É importante, né, você fazer e não tomar. Então a gente tem uma busca constante sobre isso e já tem havido uma melhora. Bragantino. Esse foi o goleiro do Bragantino, Alex Alves. E é impressionante como o Bragantino, em menos de um ano, mudou drasticamente a atuação no quesito defesa. É melhor o time abrir o olho para a Série B do Brasileiro e se reforçar, pois será uma competição muito mais difícil que o Paulistão. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Então, esse foi o programa Rap 10. Até a próxima. Você ouviu Rap 10. 10 minutos de informação para você com os caras. Lucas Moreira, Pedro Rangel, Vinícius Gustavo e Vitor Hugo.